Polícia Rodoviária Estadual realiza campanha de conscientização para evitar animais soltos em rodovias. Estudante de Vitória da Conquista é premiada na Feira Brasileira de Ciências e Engenharia. 1964. Foi golpe sim. Uma análise de especialistas sobre esse momento sombrio da história brasileira. E mais, o segundo episódio da série Vozes da Linha de Frente. Terça-feira, 13 de abril, o ESB Notícias está começando. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. A Polícia Rodoviária Estadual tem realizado campanhas educativas para evitar que animais sejam soltos nas rodovias e, ao mesmo tempo, evitar que ocorram acidentes. No ano passado, 60 acidentes foram registrados. Pista não é pasto. Esse é o nome da campanha da Polícia Rodoviária Estadual para conscientizar criadores de animais a não deixarem sua criação solta às margens das rodovias, gerando risco aos condutores. De acordo com a PRE, só no ano passado foram registrados 60 acidentes envolvendo animais. Esse projeto Pista Não é Pasto ele foi desenvolvido pelo Batalhão de Polícia Rodoviária de Salvador e o nosso comando de policiamento rodoviário daqui de Brumado, nós trouxemos para cá, para a nossa região, e vimos a importância desse projeto aqui na prevenção de acidentes envolvendo animais na pista. Além da conscientização, também ocorre a apreensão desses animais. As ações acontecem nas rodovias estaduais e federais que passam pela cidade e também na zona urbana. Esse serviço é realizado pela equipe da Coordenação Municipal de Posturas. Os animais capturados em estradas e vias públicas são trazidos para o curral municipal. Só nos 3 primeiros meses de 2021, 165 animais passaram por aqui. Nós trabalhamos com ronda animal, né? Uma equipe de servidores municipais, com caminhão gaiola, com moto, durante todo o dia, né? De domingo a domingo. Identificamos animais maltratados nas vias públicas. Também identificamos animais que os proprietários deixam soltos nas ruas, nas praças. E essa equipe que está na rua sempre busca com caminhão gaiola e traz aqui para o curral municipal. Animais soltos nas ruas é uma irregularidade prevista no Código de Polícia Administrativa de Vitória da Conquista. Para retirar os animais apreendidos, os donos devem pagar uma multa de R$ 35, além de R$ 26 para cada dia de permanência no curral municipal. Após 7 dias no lugar, o animal é enviado para doação. A partir do 8º dia, nós fazemos a doação se o proprietário não compareceu para fazer a retirada aqui no curral. Como funciona a doação? A doação funciona através, fazendo um cadastro na Secretaria de Serviço Público e nós fazemos a identificação através da relação que nós temos e vamos entregando de acordo com a lista lá das pessoas que foram cadastradas. Esse carroceiro que preferiu não gravar entrevista teve seu animal apreendido e pagou R$ 82 para levar seu cavalo e fonte de renda para casa. Vamos mudar de assunto e aqui para o telão ver os dados da Covid aqui na região sudoeste. São 24.381 casos confirmados em Vitória da Conquista, 100 casos nas últimas 24 horas, 394 casos ativos, 23.602 recuperados, 385 óbitos, um óbito registrado nas últimas 24 horas e hoje, dia 13, completa um ano do primeiro caso, da primeira morte, melhor dizendo, por Covid aqui em Vitória da Conquista. Taxa de ocupação de leitos são 70 leitos de UTI, 96% ocupados e 78 leitos clínicos, 68% ocupados. Agora você vai acompanhar os dados de Jequié. Em Jequié são 13.617 casos confirmados, 29 nas últimas 24 horas, 577 casos ativos, 12.770 recuperados, 270 óbitos, mais um óbito registrado em Jequié nas últimas 24 horas. Taxa de ocupação de leitos, 29 leitos de UTI, 93% ocupados e 58 leitos clínicos, 60% ocupados. Você vai ver agora os dados de Itapetinga. Em Itapetinga são 4.299 casos confirmados, 3 nas últimas 24 horas, 249 casos ativos, 3.000
3.943 recuperados, 107 óbitos. Há mais de um ano, os profissionais da linha de frente que atuam nos hospitais tiveram as suas rotinas alteradas. Protocolos foram mudados para reforçar a proteção contra o vírus que não pode ser visto. Além disso, também mudou a forma desses profissionais enxergarem a vida. Num segundo episódio da série Vozes da Linha de Frente, produzida pela jornalista Samara Dias, as mudanças dentro e fora do hospital. Vamos ouvir relatos de profissionais sobre essas mudanças. Tempo todo que estamos em contato com os pacientes Covid, trabalhamos assim, no contato mais próximo, além eu vou estar utilizando também o óculos com o objetivo de estar protegendo. Acabei tirando aqui para fazer entrevista, para que eu pudesse estar olhando e dialogando de certa forma melhor. Mas esse avental aqui é um avental descartável, onde a gente utiliza e posteriormente, quando saímos, a gente descarta e se houver necessidade a gente acaba utilizando um outro avental novo. Utilizamos também a balaclava, tudo isso com o objetivo de nos proteger para que a gente não possa estar contraindo essa doença. Então, os profissionais de saúde tiveram um grande desafio de, embora não estávamos preparados para enfrentar, nós aprendemos a cada dia a estar, né, nessa luta travada, né, junto a famílias, a pacientes e aos próprios colegas do dia a dia. Então, é desafiador, todos os dias é um desafio novo, mudanças de protocolos, né, implantação de protocolos, adaptação dos meios, né, que nós temos. Assim, nós tínhamos uma estrutura, né, para prestar serviço à população, tivemos que readaptar, então tivemos que fazer plano estratégico de contingência dentro de um espaço existente, porque tivemos que adaptar, né, as áreas, adaptar inclusive os equipamentos. Então, assim, é uma doença que nos pegou de surpresa, nos pegou despreparados, e o grande desafio diário que nós passamos é aprender, né, a cada dia. Cuidar de lavar as mãos, usar o álcool gel, a gente estava de roupa, tem que usar só a roupa do hospital, a roupa que a gente usa aqui dentro do hospital, touca, máscara, tudo. Agora a gente toma mais cuidados, né? Porque os cuidados, a gente aumentou os cuidados, porque a gente, mesmo que a gente não tenha contato com o paciente, tem que ter mais, assim, eu saio aqui, eu volto para a cozinha, eu lavo as mãos, apesar que eu não tenho muito contato fora daqui, aí eu volto, lavo minhas mãos com álcool, com sabão. E aí a gente tá lá, Dentro da UTI, nos paramentamos, passando álcool gel primeiramente na mão, usando as luvas, capas impermeáveis, usamos óculos N95, Propé e também a touca, né? Fora isso, temos todos os cuidados, tanto para entrar como para sair em relação a esses paramentos. Ao sair de lá, nos desparamentamos e imediato seguimos para o banho. Minha rotina, eu praticamente não vou para casa, porque os profissionais, aos poucos, eles estão fadigando, tá certo? Todo mundo ficando muito cansado, tá certo? Porque a rotina do Covid é muito incerta. Às vezes, porque assim, as medicações são medicações que em alguns pacientes dão certo, em alguns não. E aí a gente acaba vendo evoluções diferentes em cada paciente, né? A gente faz a nossa parte, né, para cuidar dos pacientes, mas a gente precisa que as pessoas, que o público, né, também tenha essa consciência de que não só a gente que está na linha de frente que possa estar fazendo, eles também podem estar fazendo a parte deles. A gente
gente começa a enxergar a vida de uma perspectiva um pouco mais diferente. A gente observa que é muito importante, tá certo? Assim, a questão da união das pessoas, de compreenderem que a aglomeração, ela tem trazido consequências, né? Por conta dessa pandemia, tá certo? E assim, mudou porque a gente acabou ficando enclausurado, né? A gente viu a importância, tá certo? Da gente poder ficar ao ar livre, tá certo? Coisa que a gente às vezes não dava muito valor, tá certo? E também questão a ver que a vida às vezes é um pouquinho, assim, as vidas acabam às vezes de maneira muito rápida, né? Porque os pacientes acabam evoluindo às vezes de maneira muito rápida e isso acaba pesando bastante pra gente. A gente não estava preparado para isso de certa maneira, né? Que possamos refletir e ter empatia. Chegou a hora da previsão do tempo, muito calor em Vitória da Conquista. Vamos saber como ficam o tempo e a temperatura para a Conquista e outras cidades da região sudoeste. Terça-feira quente em Vitória da Conquista, sol com algumas nuvens. Não chove na cidade. A mínima prevista é de 15 graus e a máxima pode chegar aos 29 graus. Nesta quarta-feira, o tempo será nublado, temperatura mínima de 13 e máxima de 28 graus. Já na quinta-feira, tempo nublado, com temperatura variando entre 16 e 27 graus. Vamos conferir agora a previsão para outras cidades da região sudoeste. Em Anagé, o tempo segue parcialmente nublado, com termômetros registrando a mínima de 19 e a máxima de 33 graus. Em Itapetinga, sol entre nuvens, temperatura mínima prevista de 18 e máxima de 33 graus. Dia ensolarado na cidade de Jequié, os termômetros variam entre 19 e 34 graus. No próximo bloco, estudante de Vitória da Conquista é premiada na Feira Brasileira de Ciência e Engenharia e também acompanhe a discussão de especialistas sobre a ditadura militar. 1964. Foi golpe, sim. A gente volta já. Chegamos ao momento mais crítico da pandemia do novo coronavírus. Estivemos aqui, diariamente, trazendo informação, formação e conhecimento durante todo esse período. Mas com todos os hospitais cheios e o crescente número de casos, vamos ter que readequar o nosso trabalho para preservar a nossa equipe e continuar mantendo você, telespectador, bem informado. Por nossa segurança, por empatia, mais do que nunca, fique em casa. Redobre as medidas de prevenção, como o uso do álcool em gel, lavar as mãos com frequência, evitar tocar olhos e boca sem higienizar as mãos e, principalmente, o distanciamento social. Evite aglomerações, por você, pelos próximos, por todos. Surte, Sistema UESB de Rádio e Televisão Educativas, na luta contra o coronavírus. O uso de máscara é a maior prova de cuidado, pois ela pode reduzir consideravelmente o risco de contágio do novo coronavírus. Quando você está em um mesmo ambiente que outra pessoa contaminada pela Covid-19 e nem você e nem ela utilizam a máscara, o risco de contágio é muito alto. Mas quando vocês passam a fazer uso da máscara, o contágio é reduzido consideravelmente, garantindo a sua segurança e a de outras pessoas. Continue fazendo a sua parte, fique em casa, mas se precisar sair, use máscara e salve vidas. Uma campanha do Sistema UESB de Rádio e Televisão Educativas. Informação, formação e conhecimento. Ela se expõe demais. O chefe deve estar pegando ela. Ele bateu, mas ela provocou.
Ela só pode estar de TPM. O machismo impregnado na sociedade diminui as mulheres e pode até acabar em violência. Já passou da hora de mudar sua atitude. O machismo é cultural, a mudança também. Liberte-se. Respeita as minas. Governo do Estado. Bahia, aqui é trabalho. Giro Nordeste, um programa para discutir assuntos relevantes do seu dia a dia. A cada semana, um convidado de destaque nacional participa de uma entrevista ao vivo com jornalistas de emissoras públicas de TV e rádio do Nordeste. O nosso encontro é na próxima quinta-feira, 19h, na TVE. Nossa gente, no verso e na canção, na tinta, no pincel, no lápis e no papel. No palco chão, a lente, nossa gente. O SB Notícias está de volta. No mês passado, o governo federal autorizou vários eventos para lembrar os 57 anos do golpe de 1964, que inaugurou a ditadura militar no Brasil, deixando um rastro de sangue e sequestrou a democracia durante 21 anos. Essa semana, especialistas participaram do Roda de Conversa da USB-FM, analisando os aspectos desse momento sombrio da história brasileira e reafirmando que, de fato, foi golpe sim. Acompanhe. O golpe civil-militar de 1964 é o nome que se dá à articulação golpista que, entre 31 de março e 9 de abril de 1964, realizou a tomada de poder, subvertendo a ordem existente no país e dando início à ditadura militar, regime ditatorial que se estendeu no Brasil de 1964 até 1985 e foi caracterizado por censura, sequestros e execuções cometidas por agentes do governo brasileiro. Durante a entrevista no Roda de Conversa na USB-FM, especialistas analisaram as características desse período da história do Brasil e a sua repercussão política 57 anos depois, como explica o historiador Rubens Mascarenhas. Foi golpe porque as Forças Armadas assumiram, por cima de todo e qualquer outro poder, né, a direção do país, direção política e econômica, e ela aproveitou desse momento para perseguir intelectuais, movimentos sociais e políticos, opositores, operários, estudantes, sindicalistas, artistas, a própria imprensa. Foi golpe, inclusive foi um golpe revestido de tudo aquilo que era arbitrário, revestido de fascismo, né? Foi um golpe que excluiu o contraditório, a liberdade de expressão, que eliminou garantias individuais e coletivas, e passaríamos aqui muito tempo dizendo por que isso foi um golpe. Então, a conspiração em curso contra o governo de João Goulart foi resultado do temor de grupos conservadores com a ascensão dos movimentos sociais, como os movimentos de camponeses, operários e estudantes. A sociedade brasileira estava rachada ideologicamente entre direita e esquerda. E um dos grandes alvos de debate foram as reformas de base, como explica o professor Cláudio Félix. O golpe também marcou uma interrupção de um avanço de lutas populares no Brasil, sem dúvida, de organização. Ele deixa essa marca de interrupção de uma ascensão de movimentos de lutas sociais no campo, na cidade, de estudantes, buscando avançar cada vez mais de direitos numa sociedade extremamente desigual. É uma proposta, por exemplo, de reformas na estrutura do Estado e reformas que o próprio João Goulart propunha naquela época, reforma agrária, reforma urbana, reforma na educação. Então isso soou, diante do clima da década de 60, como uma síntese, a propriedade, aquilo que os poderosos sempre tiveram nas suas mãos. Para a mestra em memória, é preciso entender os riscos do discurso que coloca a ditadura militar hoje em evidência para determinados grupos que exaltam o golpe como alternativa para interesses políticos em detrimento da democracia.
A gente tem um processo de revisão que já vem se desenvolvendo há algum tempo e que encontra na internet um espaço propício para a sua produção e a sua disseminação em larga escala. A gente tem um processo de articulação que vem de determinados grupos conservadores e que tem adquirido cada vez mais um tom de profissionalização, um tom de processo educativo mesmo, na tentativa de uma conformação de uma identidade nacional que passa pela recuperação e pela positivação, justificação da ditadura militar, pela normalização da ditadura militar no período da história do Brasil. A questão é que hoje, essa positivação da ditadura, ela está passando também por dentro do Estado, por dentro das instituições e está encontrando um respaldo político muito forte. E além dessas manifestações, desses grupos organizados, nós temos as manifestações populares também. Para muitos especialistas, o ambiente político de hoje revela muito mais uma dimensão democrática do que golpista. E é claro que é preciso perceber que em um país cada vez mais polarizado, o passado ainda está presente. É como se houvesse uma memória do golpe e o poder conservador não está absolutamente excluído das práticas políticas. A gente tem uma discussão que eu percebo muito, é uma dicotomia, uma contraposição dos termos ditadura e regime. Para fazer essa contraposição, aparece como um elemento de negação do caráter ditatorial. Outra coisa que é interessante também a gente observar é que a ditadura militar ela é colocada como um elemento de defesa da democracia naquele momento e hoje também. Esse resgate que o próprio presidente e segmentos que o rodeiam buscam, né? Eles tentam uma reprodução, uma manutenção de todo o entulho autoritário. Nós ainda temos várias instituições, né, que estão aí e que hoje atuam como se estivesse durante a ditadura. O autoritarismo, a violência policial, ela é característica daquele período. Operar, repare, com a ideia de irracionalidade das massas. Ou seja, quem aplica o golpe tem consciência do que está fazendo, tem racionalidade do que está fazendo. Mas diante da crise que se coloca, né, do desespero que se coloca em alguns setores, sobretudo setores de classe média, setores médios que perderam alguma coisa nessa crise, dos setores do povo trabalhador, né, que também perdem, deixam de ganhar ou perdem direitos ou condições de vida, essa ideia do salvador, do mito, de que a força bruta é que ela pode realmente dar um jeito numa situação de crise, numa situação problemática, isso ganha muito, né? Chega muito próximo da consciência média das pessoas e da visão de mundo das pessoas. Com o golpe, o país viveu sob o comando dos militares que cercearam direitos e liberdades, mataram, torturaram, aprisionaram e implementaram a tirania no país. É importante lembrar para não repetir. Por memória e verdade e justiça. Pela preservação dos direitos democráticos da cidadania brasileira. Ditadura nunca mais. Democracia sempre. Estudantes de 3 unidades escolares da rede estadual de ensino foram premiadas com projetos de iniciação científica na Feira Brasileira de Ciências e Engenharia. Dentre elas está Renata, aluna do Centro Juvenil de Ciência e Cultura de Vitória da Conquista, com o projeto aplicativo Conexão Cidade, informando e conectando pessoas aos espaços públicos da cidade. Depois de muito preparo, pesquisas, reuniões e expectativas, o anúncio é divulgado. US Agency for International Development, Prêmio Science Champion. Vitória da Conquista, Bahia, Renata Gondim Valença e Elmara Pereira de Souza. Apesar da surpresa na premiação, o certificado recebido não deixa dúvida. A estudante conquistense Renata Gondim recebeu o prêmio. Esse projeto ele surgiu em um dos brainstorms que a gente teve, né, em uma das nossas reuniões,
que a gente estava falando sobre problemas sociais da cidade e tudo mais. E aí a gente foi fazendo pesquisa e descobriu que 85% da maioria dos moradores só conhecem praças na cidade, sendo que Conquista é uma cidade média, e uma cidade média tem outras coisas, tem auditórios, tem laboratórios, bibliotecas, quadro de esportes que podem ser utilizados pela população. A orientadora, a professora Elmara Souza, sabia que o projeto era bom, mas também se surpreende com a premiação, já que a concorrência era de muita qualidade. Foi surpreendente, né? A gente sabia que o projeto era bom, as avaliações feitas na FEBRASE foram avaliações bem legais, com muitas sugestões. Então, o projeto ele foi avaliado 2 vezes por bancas diferentes, todos da banca eram doutores ou pós-doutores, de várias universidades, não só da USP, né, mas de várias universidades do Brasil, e foi uma avaliação muito legal, mas a gente foi avaliado num grupo de 6 projetos que também eram muito legais. Então, a gente sabia que a gente tinha um projeto bom, mas que outras pessoas também tinham, então a gente não estava esperando realmente premiação. Para a gente, o prêmio já era participar da FEBRASE. E, para grande surpresa, né, numa categoria internacional, o projeto de Vitória da Conquista, o nosso projeto, foi premiado. A 19ª edição da Feira Brasileira de Ciência e Engenharia FEBRASE teve a sua mostra realizada entre os dias 15 a 27 de março deste ano, de forma virtual, por conta da pandemia da Covid-19. A estudante conquistense está entre os 3 alunos da rede pública contemplados nesta edição. O fato pode motivar o surgimento de mais jovens cientistas. Cada prêmio é um incentivo para outros estudantes entrarem nas incubadoras de projeto, desenvolverem seus projetos baseados naquilo que eles gostam, né, nos seus interesses. Então, agora mesmo a gente começou novos cursos aqui no Centro Juvenil com alunos que nunca fizeram, não conhecem o Centro Juvenil. Então, a gente fala muito dessas premiações. Então, Renata gravou um vídeo, por exemplo, para a nossa aula inaugural, né, com todos os nossos estudantes, são 400 estudantes que a gente tem agora. Então, Renata gravou um vídeo e a gente passou na aula inaugural, justamente incentivando os outros a fazerem pesquisa, a pensarem nos problemas do seu dia a dia, a tentarem pensar em soluções para esses problemas e se inserirem nas incubadoras de projetos do Centro Juvenil. Então, com certeza, cada prêmio que os estudantes ganham é um prêmio para todo mundo e é um prêmio que incentiva outros a desenvolverem projetos também. E Renata não esquece de incentivar novos cientistas do Centro Juvenil de Ciência e Cultura de Vitória da Conquista. E eu queria lembrar vocês também que todos vocês podem produzir projetos aqui no Centro Juvenil. Basta ter vontade, interesse, se esforçar bastante, que vocês vão longe. É isso mesmo. Parabéns a Renata, parabéns às outras estudantes premiadas e parabéns principalmente à escola pública que permanece cumprindo com sua missão, desenvolvendo o protagonismo dos estudantes no processo educacional. O SB Notícias fica por aqui. Você pode rever os nossos telejornais no YouTube e também mandar sugestão para o nosso WhatsApp. É o 3424-8763. Obrigado pela companhia, se cuide, use máscara, vacina sim. Até mais.